Então, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à audiência pública de avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre e, na sequência, então, a audiência pública da saúde também do primeiro quadrimestre. Então, a audiência pública ela tem previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, parágrafo 4º, que sempre nos meses de maio, setembro e fevereiro, então, o Poder Executivo apresentará, então, as metas fiscais de cada quadrimestre. Iniciamos, então, com o subsídio do vereador. Ele tem que respeitar as regras do artigo 29 da nossa Constituição, que diz que o subsídio do vereador não pode ultrapassar 30% do subsídio do deputado, que hoje daria o limite de 7.596. Então, o vereador hoje recebe 3.142 dentro do percentual previsto. A lei que estabelece nosso subsídio é a Lei 1.680 de 2020, considerando que nós temos 11.828 habitantes. Nesses 4 meses, então, nós tivemos a liberação de 264.730 em operações de crédito. Houve, então, a liberação da última etapa, então, da obra da Formosa. Então, no valor de 264.730. As dívidas do município, então, hoje são, junto à Caixa Econômica Federal, referente ao asfalto de Rio Pardense, de 1.317.000, financiamento junto ao Banco do Brasil para aquisição de equipamentos para a Secretaria de Obras, 615.000. E no BRD, então, asfalto de Formosa, 755.000. Então, em 30 de abril, nós tínhamos um saldo devedor de 2.687.000. A nossa receita, então, ela estava orçada em 35.942.351,76. Nesses 4 meses, nós arrecadamos 11.700.000, o que representa, então, 32,55%. Próximo, então, do 1/3 do previsto. Em 2020, aqui nós tínhamos bem menos, 26,97%. Então, esse ano está um pouquinho melhor em questão de percentual do que o ano anterior. A dotação do Executivo foi 34.651.000. Com as alterações orçamentárias, nós já estamos em 35.492.000. Depois eu vou demonstrar a origem desses valores que foram inseridos no orçamento do Executivo. No Legislativo, então, dotação inicial de 1.290.000 e atualmente tem 1.270.000, porque 20.000 foi repassado para o Executivo. As despesas, então, do Poder Executivo em 2021 foram empenhados, então, 15.180.000. Desses, 9.297.000 já foram liquidados, ou seja, já foi prestado o serviço ou entregue a mercadoria. Então, nesse momento, ela passa para o status de liquidado. E quando a Prefeitura faz o pagamento para o fornecedor, então, 8.899.000 nesses 4 meses. Então, nós temos ainda para liquidar em empenhos 5.882.000 e pendentes de pagamento em 30 de abril, 398.000. Somente quando nós temos um comparativo com 2020. Em 2020, nós tínhamos empenhado nessa mesma época 14.381.000. Esse ano, então, 15.180.000. Então, 5,55% a mais esse ano do que ano passado, nesse mesmo período. Em 2020, comparado com 2019, nós tínhamos aumentado 13,57% nesse período. Então, Poder Legislativo, nesses 4 meses, teve 390.000 de empenhos, 308.000, então, já foi liquidado e 287.000 já foi pago.
Então ainda tem 82 mil a liquidar e 20 mil a pagar. Comparativo, então, também entre 2021 e 2020. Nesse mesmo período, em 2020, tinha 423 mil e esse ano tem 390. Então, reduziu 7,94 nesses 4 meses. Em 2020, comparado com 2019, tinha um aumento de 5,42. Aqui eu trago, então, os números relacionados aos restos a pagar do executivo. São empenhos, então, anteriores a 1º de janeiro de 2021. Aqui nós tínhamos empenhado, então, em restos a pagar, que geralmente são obras que ficam de um ano para o outro, 4.402.000. Já foi liquidado, então, 2.873.000 e pago, então, 2.843.000. Então, ainda tem a executar de restos 1.528.000 e pendentes de pagamento 30 mil. No legislativo, então, nós tínhamos 60 mil de restos a pagar, todos eles já foram liquidados e 56 mil foi pago. Então, nós temos ainda um saldo de 3.456 a pagar. Aqui eu trago os saldos financeiros nas contas bancárias em 30 de abril. Então, o executivo tinha em suas contas bancárias 7.672.000. Aqui engloba todas as fontes de recursos do município. Regime próprio de previdência dos servidores, 43.805.000. E a Câmara de Vereadores tinha um saldo de 153 mil. Então, o município ao todo, em saldo financeiro, possuía 51.631.000. Aquele saldo antes que teve lá nas diferenças entre a previsão inicial e o saldo atual, ela tem reflexo nessas modificações que o Executivo já fez no orçamento deles. Então, 51 mil foram reduzidos de outras dotações, então foi tirado de uma dotação e colocado em outra. Utilizado o saldo que sobrou de 2020, de todas as fontes de recursos, já foram usados 820 mil, e a Câmara repassou 20 mil para o Executivo. E a Câmara Municipal, nas dotações dela, fez uma alteração de R$ 1.000, reduzindo de uma e transferindo para outra. Um dos índices, então, que o município deve respeitar é os 25% que devem ser aplicados da receita tributária em educação. Então, essa receita tributária representou 8.207.000 nesses 4 meses. O que nós deveríamos ter aplicado 2.051.000. A despesa, então, foi 2.051.000, mas como o Tribunal de Contas desconta o que a gente ganha mais no Fundeb do que a gente contribui, além dos rendimentos financeiros, o efetivamente aplicado foi 1.618.000, então apenas 19,72% do previsto. Ano passado, nesse período, nós estávamos com 27,65%. Agora, com o reinício das aulas, a princípio, com o transporte escolar, a princípio, nós vamos voltar a atingir os nossos 25%. Outra questão que traz é a receita do Fundeb. Então, os 20% da nossa receita que a gente contribuiu foi 1.553.000. A gente teve, então, uma despesa com Fundeb de 1.359.000. Por enquanto, esse ano nós usamos somente para pagamento da folha dos professores, não utilizamos para nenhuma outra despesa. Novamente, a dedução do plus, que é o valor que a gente ganha a mais do que contribui, porque a gente recebeu em torno de 1.900.000. Então, como a gente contribuiu com 1.500.000, esses 400 e pouco aqui, o tribunal exclui do cálculo. E os rendimentos que deu R$ 672, então nós gastamos efetivamente 926.
11% então dos 20% do Fundeb. Quanto à folha dos profissionais do magistério, a nova lei do Fundeb fez uma modificação. Aqui sempre era 60%, passou a ser 70%. Então, 70% dos recursos do Fundeb devem ser destinados à folha de pagamento do magistério. Então, nós deveríamos ter aplicado 1.390.000. A despesa desses 4 meses com professores foi 1.357.000. Bem próximos do percentual. Então, até fim do ano, incluindo 13º, bem tranquilo de atingir a meta. A princípio, geralmente, nós vamos fechar em torno de 85% aqui, porque ano passado nós fechamos com quase 100%, então, como esse ano o Fundeb está vindo um recurso a mais do que vinha nos outros anos, por causa dessa nova lei, então, acho que ficamos em torno dos 85% até o fim do ano. Ano passado, nós estávamos com 82,41% nesses 4 meses. Outro índice que o município deve respeitar é os 15% em saúde. Ela usa a mesma base de cálculo que a educação, 8.207.000, o que representa uma base de 1.231.000. Então o município gastou 1.345.000, deu os R$52 de rendimento no banco, então o aplicado foi 1.345.000, o que representa 16,40%, então já estamos nesses 4 meses acima dos 15%. Ano passado, como teve bem no primeiro quadrimestre o início da pandemia, então o gasto tinha sido um pouquinho maior. Aqui eu trago as metas bimestrais, então. Em receitas correntes, que engloba todas as receitas do município, desde das receitas tributárias até as transferências da União e do Estado, nós arrecadamos 12.594.000, 110% da expectativa que nós tínhamos, ou seja, nós arrecadamos 10% a mais do que essa nossa meta aqui, desses 2 primeiros bimestres. Em 2020, nós estávamos abaixo da meta, nós tínhamos arrecadado 88% do que estava previsto no orçamento. Receitas correntes intra-orçamentárias, é a contribuição patronal para o Fundo de Previdência. Então, nesses 4 meses, foi 411.000, então, também acima da meta, 119%. Nas despesas de capital, então, com a liberação daquele valor do financiamento, os 263.000, nós atingimos 266.000. E as deduções da receita corrente líquida, como a arrecadação foi maior, automaticamente as deduções também vão ser maiores do que o previsto. Então, 33% acima da nossa expectativa no orçamento. Então, nesses 4 meses, a nossa expectativa geral era de arrecadar 10.608.000. Então, nós ficamos acima 11.700.000. Então, 110% da receita desses 4 meses. Então, a receita desses primeiros meses foi bem boa. Em 2020, nós tínhamos só 78%. Então, esse ano ela está se comportando de maneira melhor para o município. Principalmente o repasse do FPM e do ICMS, que está acima do previsto. Aqui eu trago um comparativo do FPM. Ano passado, nós tínhamos arrecadados 3.852.000. Esse ano, nós já temos 4.635.000. Então, 20% acima do ano anterior. Claro, se a gente considerar a inflação, que está alta, nós ainda teríamos uma queda. Mas aqui já foi uma diferença das arrecadações de um ano para o outro. Em valores brutos, então, 20%. O ICMS é a mesma coisa. Nós tínhamos arrecadado 2.247.000 e esse ano 2.530.000. 12,59%. Em valores brutos, se a gente considerar a inflação, teve uma queda de 19%. Mas em questões de valores, efetivamente nós temos uma arrecadação maior que o ano anterior.
Então, essas audiências públicas, esse ano já foi realizada o terceiro quadrimestre de 2020, no dia 22 de fevereiro, e hoje, então, dia 24 de abril. Então, esse ano nós cumprimos todas as audiências públicas e metas fiscais. As despesas, então, no executivo, desses 4 meses são sob responsabilidade do prefeito Michael, e os do legislativo, então, sob o presidente da Câmara, o César. Antes de nós entrarmos, então, na questão da saúde, eu não sei se alguém tinha algum questionamento sobre os números das finanças. Sim, essa está sendo gravada. Isso, a audiência pública, então, 24 de maio. Obrigado. Algum questionamento? Então, a audiência pública da saúde. Então, engloba desde o dia 1º de janeiro até 30 de abril. Então, aqui nós temos as 3 faixas que financiam a saúde do município: recursos próprios, recursos estaduais e recursos federais. Então, são as 3 origens de fonte de recursos que nós temos hoje. Em recursos próprios, nesses 4 meses, nós tivemos uma receita de 1.230.000 e aplicamos, então, 1.277.000. Então, valor um pouquinho acima da arrecadação, por isso que isso aqui representa os 15%, por isso que nós temos aqueles 16% que nós apontamos anteriormente. Recursos estaduais, nós tivemos, então, uma receita de 271.000, com uma despesa de 203. Aqui sobrou um pouquinho de saldo, porque o Estado fez depósito no dia 30 de abril, aí não teve tempo hábil para nós fazer a aplicação dos recursos. Então, aqui nos recursos federais, nós tivemos uma receita de 632.000, com uma despesa de 708.000. Então, aqui nós utilizamos um pouco do superávit de 2020. Aqui eu trago os saldos financeiros, então, que estão vinculados ao CNPJ do Fundo Municipal de Saúde. Então, todos esses recursos estão em contas próprias do Fundo Municipal, sob supervisão do Conselho Municipal de Saúde. Então, todos esses números são avaliados pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, em 31 de dezembro, nós tínhamos um saldo de 78.000 na conta dos recursos próprios. 30 de abril, nós tínhamos 30.000 de saldo. Na conta do fundo, dos recursos do fundo estadual, 177.000 em 31 de dezembro, para 245.000 no final de abril. Nas contas federais, então, que são 2, que é o custeio e o investimento, nós tínhamos 1.999.000 e agora nós tínhamos 1.923.000. Esse saldo aqui em recursos estaduais, a maioria do saldo é da oficina terapêutica, então que tem que ser aplicado dentro daquele projeto, por isso que o município não pode utilizar para fins diversos, esse saldo então fica em conta. E aqui nos federais é basicamente auxílio para o Covid ou emendas parlamentares, que daí são de destinação específica, que a gente não pode livremente aplicar. Aí nós temos um saldo de 2.199.000 sob administração do Fundo Municipal de Saúde. Alguém tem algum questionamento sobre esses dados da saúde? Então, nós agradecemos a atenção de todos. E quem não assinou a livre de presença dessas 2 últimas audiências, ela também está disponível ali no centro.